Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre estudos, sim, uma pergunta que sempre me fazem, me pedem dicas de como estudar. Então, eu andei pesquisando aqui no YouTube, em blogs, sabe? Tem bastante, né? Então eles sempre mostram métodos de ensino super top e aí. Só que muitas vezes eu acho que esses métodos não funcionam assim 100% pelo menos pra mim, né? Eu acho que o método de estudo, de ensino, ele tem que ser adaptado de acordo com a sua realidade, né, de acordo com o seu ritmo. E em muitos momentos esses métodos as pessoas, né, pegam e não conseguem ter êxito por isso, por não ter a realidade deles é bem distante daquele método e isso dá uma certa dificuldade. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar para vocês como eu estudo, o meu método de estudo e também vou deixar algumas dicas para vocês montar o seu próprio cronograma de estudo, o seu próprio método de estudo, porque eu acho que estudo é uma coisa bem individualizada, sabe? A gente pode dividir as experiências, as técnicas, né, as táticas, vamos dizer assim, mas que isso tem que ser aperfeiçoado para cada um, que eu acho que funciona melhor. Muitas pessoas às vezes não têm sucesso nos estudos e ficam frustradas porque inserem isso na vida delas, esses métodos assim super top, são muito bons mesmo, mas às vezes não funcionam na realidade daquele momento da pessoa, sabe? Aquele seu momento, a sua realidade é outra, como já aconteceu muitas vezes comigo. Então o que eu fiz? Eu adaptei o que eu achei de bom à minha realidade, ao meu ritmo, ao meu estilo de estudar. Então eu vou compartilhar com vocês o que funciona pra mim, se servir pra vocês, fica aí a dica, né, pra vocês montarem o seu próprio cronograma de estudo, o seu próprio método de estudo, que eu acho que isso é bem individualizado e sim, vocês vão ter muito sucesso, sim, vocês vão conseguir assim ter 100% de aproveitamento no estudo, que é o nosso principal foco, né? A primeira dica que eu dou pra vocês, eu acho que essa é bem clichê e todo mundo fala, é que para poder estudar você precisa realmente sim ter um ambiente que traga esse conforto nos estudos para você. Por exemplo, na minha casa tem muito barulho, tem muita gente, não tem nenhum ambiente que eu possa fechar a porta e ter algum momento ali a sós para poder estudar, então procure um ambiente fora da sua casa que vá dar essa tranquilidade. Por exemplo, bibliotecas em salas privadas, né? Porque a biblioteca, pelo menos na minha faculdade é assim, existem várias mesas aí, quando tá na semana de prova, sabe? Vai antecedendo esse ritmo louco, fica uma conversa danada, então lá tem algumas salas, acho que 5 ou 6 salas, que você pode deixar reservado e estuda dentro delas, já dá assim um ambiente mais tranquilo, marca com um grupinho, com uma amiga e vai lá e estuda, né, para poder você ter esse ambiente. Escolher o lugar para você estudar é muito importante. Ter um cantinho de estudo é muito importante, porque esse cantinho vai dar assim a concentração, aquele momento de ânimo, né, que falta muitas vezes da nossa vida, assim. Então a gente precisa ter realmente mesmo esse cantinho de estudo com muita paz para poder você raciocinar e pensar, porque estudar com barulho, gente chamando, com uma movimentação não rola. Então, clichê que seja, ter o cantinho de estudo é muito importante, seja ele na sua casa ou em outro ambiente, uma biblioteca, sei lá, né, um cybercafé, que tem aquele momento, sim, eu posso sentar aqui e não vou ser interrompida. Eu acho que isso conta muito. A segunda dica que eu dou pra vocês é saber o que funciona melhor pra você nos seus estudos. Como assim, Renata, né? Como assim? Bom, você tem que saber o que funciona melhor pra você começar a estudar. Eu tenho alguns amigos que só de ler matéria, só ler, sem escrever, sem fazer resumo, sem nada, eles conseguem captar toda a matéria, todo o conteúdo em si. Então, o que funciona pra eles é leitura. Pra mim, o que funciona é ler, parar um pouco, fazer um resumo. Ler, resumo, ler e resumo. É assim que funciona pra mim. Então, eu descobri isso assim, desde o meu ensino médio, quando eu tentava estudar, que eu só lia, né, antes. Então, eu vi que não estava tendo aquele sucesso que eu gostaria, né, sucesso. Então, eu comecei a ler e lia um trecho e fazia um resumo. E é assim que funciona até hoje pra mim, é assim que eu consigo aprender a matéria, não decoro, tá, gente? Eu aprendo, acho que aprender é tudo na sua vida, principalmente nessa fase aí universitária, né, de faculdade. Você precisa sim aprender, porque você vai se tornar um profissional, a gente não tá mais na escola
ensino fundamental, ensino médico, a gente, eu vou decorar, depois eu esqueço, acabou, né? Que muitas vezes a gente, quem nunca, né, fez isso, na faculdade é de suma importância que você aprenda realmente a matéria, porque isso vai fazer parte da sua profissão e em grande parte ali dos seus momentos você vai precisar, né, daquela matéria que você deixou passar ou apenas decorou momentaneamente. Então é de suma importância que você aprenda a matéria para sua carreira profissional, para você estar ali criando toda a sua bagagem, seu conteúdo, né, de futuro profissional que você vai ser. Então aprender é muito, muito importante. Então é assim que funciona para mim. Eu preciso ler, parar, fazer um resumo, ler, parar, fazer um resumo. E então você descobrindo se com você funciona dessa forma, com resumo ou da forma só de leitura, já também possibilita aí você ter uma noção de como você vai conduzir os seus estudos, tá? A terceira dica é montar o seu próprio cronograma de estudos. Sim, não sair pegando qualquer um que você vê pela frente, por mais maravilhoso que seja. Como eu falei, estudar é uma coisa individual, você tem que acompanhar o seu ritmo que funciona para você. Então, quando você monta o seu cronograma de estudo, eu posso estudar, sei lá, de manhã, só de manhã. Então, a gente vai montar o cronograma em cima da parte da manhã, de tal hora a tal hora. Eu posso estudar só à noite, então vou montar o cronograma à noite. É assim que funciona. Não adianta você, eu vou estudar 1 hora, parar 10 minutos. Isso não funciona comigo, tá? Eu também tentei várias vezes usar esses cronogramas, estuda tantas horas, fica 10 minutos de folga, não sei. Comigo não funciona, gente. Meu cronograma é assim, vou falar pra vocês. Eu gosto muito de estudar na parte da tarde, e se eu precisar estudar um período maior, eu coloco das 9 da manhã até as 6 da noite. É assim que funciona comigo. Eu não estudo à noite, raramente, só quando eu tô muito apertada, com muita matéria ou aconteceu alguma coisa, assim, eventualidades, né? Aí eu acabo estudando à noite porque eu não sou uma garota da noite, eu sou uma garota do dia, eu funciono melhor de dia, o meu cérebro funciona melhor de dia. Então você precisa entender como funciona para você montar o seu cronograma. Eu faço assim. Já falei para vocês que eu leio e faço o resumo, né? Que um próximo vídeo eu vou fazer para vocês das fichas, não, aguardem, tá? Muita gente já me pediu, mas pode deixar que eu vou fazer. Então eu faço as minhas leituras anexadas a resumos, as minhas fichas, e depois eu estudo só de tarde. Quando eu preciso estudar muito, que a matéria está acumulada, muito grande, eu estendo e vou de manhã e à tarde, e é assim que funciona. À noite eu não estudo, a não ser que tenha uma eventualidade, ou esteja muito atrasada, ou há muita matéria, assim eu acabo estudando. Mas isso é em último caso, é meu último recurso estudar à noite. Eu prefiro estudar sempre na parte da tarde. Primeiro porque funciona melhor pra mim aqui em casa, muita tranquilidade, não tem ninguém, eu consigo dar aquela expandida, e eu acho que o horário da tarde tem, né, essa questão assim de ser melhor, mais tranquilo. Pra mim funciona assim. Então você entendendo como você aprende melhor, eu sei que tem muita gente aí que vai responder que funciona melhor à noite. Eu tenho amigas que só estudam de madrugada, né? Não funciona pra mim, apesar de eu já ter estudado de madrugada, já fiz vários testes. E eu percebi que eu aprendi, o conteúdo fluiu, a aprendizagem fluiu de forma sempre quando eu estudei no horário da tarde, da manhã, e assim que eu vou levando. Então, quando você entende o seu cronograma, você já sabe que você funciona melhor lendo e escrevendo, fazendo resumo, sabe que você funciona melhor de manhã ou de tarde ou de noite, você já vai montando tudo isso, vai anotando. Né? Então isso fica mais fácil, fluir os estudos, e você vai conseguindo ali alcançar o sucesso, né, de aprender a matéria e ter um estudo qualificado. A quarta dica que eu dou para vocês é isso, né, depois de escolher ali o horário, a tarde, se é de manhã, se é de noite, vocês vão ter que escolher como vocês vão montar já os estudos. Se vai ser, vou estudar a manhã toda uma matéria, ou amanhã eu estudo outra, se vai ser uma matéria única, se vai dividir o horário que você escolheu em 1 hora, em 2 horas. Por exemplo, eu quando vou estudar à tarde, eu gosto sempre de estudar uma matéria única. Eu vou estudar fisiopatologia hoje à tarde. Então eu pego de 12h30, vou até 6 horas estudando toda a matéria de fisiopatologia. E eu, gente, não gosto de parar para fazer intervalos.
como eu falei, você tem que entender como você funciona, né? Você tem que se entender para poder saber o que funciona melhor para você. Eu sei que tem muitas pessoas que param de 1 em 1 hora, tem gente que para a cada 2 horas para poder fazer um intervalo. Eu não gosto de parar porque quando eu paro, meu cérebro já entende que está relaxado e eu já fico já com preguiça de voltar a estudar, já fico querendo ver rede social, ver televisão ou sair, então eu vou direto. E quando eu vou terminar a matéria, eu já sinto assim, sabe, aquela missão cumprida, eu sinto um alívio, assim, sabe, no corpo. Já, nossa, acabei, estudei a tarde toda e não me cansa. Pra mim funciona assim. É importante que vocês, depois de escolherem um horário, se é na manhã, se é na parte da tarde, se é à noite, vocês escolham se vão estudar em intervalos, se vão estudar direto, se vão estudar uma matéria só. É importante isso, porque aí você já vai fazer o seu cronograma certinho. Ah, vou estudar de tarde, amanhã eu só estudo fisiopatologia, na terça de tarde só farmacologia, na quinta só toxicologia. Ou não, você pode fazer de 1 às 2 eu vou estudar toxicologia, de 3 às 4 eu vou estudar farmacologia. Então você tem que entender, né, como vai funcionar o seu estudo dentro do horário que você vai escolher, como você vai montar esses mini horários, né, vamos colocar assim, para poder você já ter uma noção de como vai funcionar. A quinta dica é, depois de fazer todo esse passo a passo, de entender como você funciona, de montar o seu método de estudo individualizado, né? Depois de você estudar, você fazer uma revisão. Isso é muito importante, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu estudei a semana toda, eu montei o meu horário certinho, fiz as subdivisões de horário ali, do que eu ia estudar, eu botei cada dia eu vou estudar isso, aquilo, tal. E no último dia ali, antes, né, da prova, do grande dia, a gente sempre fala isso, dá aquela revisada, ou faz um resumão, sabe? Ou faz tipo aula dada. Eu costumo fazer assim, eu faço um resumão de tudo que eu já fiz, e no último dia eu divido, né, em 2 horários, a parte da tarde faço o resumão, e depois nas outras horas que antecedem a prova, dividindo o horário, eu vou falando, usando o meu método de professora, vamos dizer assim, sabe? Como se eu estivesse dando uma aula, eu vou explicando sozinha junto com um quadro. É assim que funciona pra mim, aí eu posso saber se eu aprendi realmente a matéria ou não. Quando eu começo a ter muita dificuldade nessas explicações que eu faço, assim, mirabolante aqui em casa, tipo, tô dando aula pra alguém, eu vejo que tá faltando muito assunto, ou eu vou me perdendo nas explicações, né? Eu começo a ver que eu tenho que voltar tudo de novo, ou em alguma matéria que eu vi que eu não senti tanta firmeza ali na hora de explicar. Então, quando a gente faz esse resumão, tipo assim, acabou de estudar, você montou todo o seu cronograma, amanhã é a prova, então eu faço assim, de 1 às 3 eu faço um resumo, põe um resumão, sabe? Aquele bem grosso mesmo. Nada de detalhes, então eu vou conferindo com as minhas anotações, as minhas fichas, ver se tá ok, beleza, depois eu venho explicando, sabe, como se eu estivesse dando aula para alguém. Eu acho que isso super funciona, dá uma noção do que você sabe, dá uma noção se você realmente aprendeu. Então assim que eu vou montando meus estudos, aí eu tenho noção de se eu aprendi, o que ficou para trás, o que não ficou. Porque quando você aprende a matéria 100%, você vai falando sem parar, né? Parece um papagaio. Nunca para, você vai falando como se estivesse explicando. É bem legal vocês comprarem, né? Fica a dica aí pra quem quiser. Aqueles quadrinhos, ou o próprio quadrinho antigo, quando eu era criança, tinha, né? Aquele preto com giz, ou esses de canetinha, branco. E coloca assim, sabe, na parede, no cantinho, e vai escrevendo, e vai explicando como se estivesse apresentando o trabalho, como se fosse uma professora, um professor. Acrescenta muito, soma muito vocês, dá uma noção do que você aprendeu mais, do que você aprendeu menos, porque naquela explicação, se ficar gaguejando, então matéria a gente já sabe, opa, aí tem que voltar, tem que estudar. Então, pessoal, é importante o método de estudo ser individualizado, ser montado para você. Nunca pegar um método já pronto, aproveita aquele método pronto e tira as coisas que funcionam para você, sabe? Isso funciona para mim, isso não funciona para mim. Muita gente tenta forçar um tipo de método que não dá em nada, muitas pessoas não obtêm sucesso no estudo. Eu acho que o estudo é movido, sim, o que funciona para você. Nós somos diferentes, né? Cada um tem um ritmo, cada um tem uma personalidade, então o que funciona para mim pode não funcionar para você. Eu dei aqui um exemplo de como eu faço, né, os meus estudos.
Depois que eu encontrei essa forma de estudar, eu melhorei muito as minhas notas, melhorei muito o meu aprendizado, então isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que sempre buscar e ter sempre, respeitando sempre o equilíbrio do seu corpo, nunca forçar, nossa, eu tô cansada, eu tô com dor, eu tenho que estudar. Não adianta que vocês não vão aprender quando força, quando passa os limites. Então, espero muito que vocês montem, né, o seu método de estudo individualizado. Deixa aqui nos comentários para como vocês fazem, como funciona. É muito legal compartilhar, a gente divide experiências, né? Vai que vocês têm um método aí que sirva para mim. Eu sempre estou buscando, né, novos métodos que possam agregar aí ao minha qualidade de aprender, né? Que é muito importante pra gente que tá nessa vida aí de faculdade, de universidade aí, sempre bom, tá bom? Um super beijo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E até mais. Tchau!